Abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, nós leremos o capítulo inteiro. Preste atenção na palavra de Deus. Eu sei que no ambiente doméstico, em casa, na sala de estar, onde você possa estar assistindo a live, nós temos mais facilidade para dispersar a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção, mas que no nome de Jesus, todo o seu pensamento, seus ouvidos, seus olhos estejam abertos e despertados para reter aquilo que Deus deseja ministrar ao nosso coração nessa noite. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem.
Eu quero, nessa noite, mais uma vez, orar com você, falar com o Senhor, junto com você, pela palavra, por esse tempo de pregação. Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor realizou durante o culto, desde o início, e nós cremos que o Senhor tem muito ainda para realizar por meio da proclamação da Tua palavra. A Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira. Não existe a possibilidade da palavra do Senhor voltar vazia, sem cumprir os propósitos no nosso coração. Mas, Senhor, desperta-nos, abra o nosso entendimento, nos ajuda a pensar a partir de uma mentalidade do Teu reino, nos ajuda a encarar a verdade do Senhor com humildade e disposição de coração para mudanças necessárias. Fala conosco, Senhor. Transforma a nossa vida, aperfeiçoa o nosso caráter, ministra de maneira pessoal, de maneira íntima, de maneira profunda com cada um de nós. Nós precisamos demais da Tua palavra, nós precisamos demais sermos corrigidos pelo Senhor, moldados pelo Senhor, impelidos para o centro da Tua vontade. Por isso fala conosco, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, há 2 domingos atrás, o pastor Jonatas e o pastor Rafael deram início à nossa série de mensagens. 5 votos para obter poder espiritual. Hoje é o 3º domingo, nós vamos falar sobre o 3º voto, né? Para se obter poder espiritual. Essa série ela é baseada num artigo, num livreto de A.W. Tozer, um grande teólogo, um grande pastor. Escreveu esse livro, é um livretinho, é um artigo. É algo pequeno, são apenas algumas páginas, mas altamente inspirativo para o meu e para o seu coração. E é nessa obra de Tozer que nós baseamos essa série de mensagens. 5 votos para obter poder espiritual, e hoje nós falaremos do 3º voto, que é nunca se defenda. Nunca se defenda. Para a gente relembrar um pouquinho do que são votos, votos são compromissos determinantes que nós fazemos com o Senhor. Voto é uma maneira de se comprometer, é uma maneira de fazermos aliança com Deus, a partir do que Ele requer de nós, na Sua palavra, para o nosso crescimento espiritual. E nós precisamos entender e nos lembrar disso constantemente, que é impossível crescer espiritualmente sem comprometimento. Não existe crescimento espiritual, não existe a possibilidade de amadurecermos na nossa espiritualidade sem que haja comprometimento no nosso coração. Eu quero ressaltar aqui o que o autor, no início desse artigo, que baseia a nossa série, disse. E ele disse o seguinte: algumas pessoas rejeitam a ideia de fazer votos, mas na Bíblia você encontrará muitos grandes homens de Deus que foram dirigidos, que tiveram a sua vida pautada por alianças, promessas, votos e compromissos com o Senhor. Se você olhar rapidamente para a sua Bíblia, mantenha no texto que nós vamos focar, de 1 Pedro capítulo 4, mas rapidamente vá comigo no Salmo 56, versículo 12. Salmo 56, verso 12. A palavra de Deus nos diz assim, o salmista diz assim: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos perceber homens e mulheres que eram dirigidos a partir de comprometimento sério com Deus.
de alianças com Deus. Isso desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, quando nós falamos sobre votos para obter amadurecimento e crescimento espiritual, nós não estamos falando de algo que é de algum movimento religioso, ou um movimento até mesmo pentecostal. Nós estamos falando de uma realidade bíblica. A palavra de Deus nos convida a estabelecer compromissos, votos, a firmar alianças com Deus. E é interessante que Tozer, no seu livro, fala que esses votos precisam ser defendidos com toda a honra, com todo empenho, com o nosso próprio sangue. Ele ressalta que se nós estivermos preocupados, se você quer crescer espiritualmente, se você está preocupado com o seu avanço espiritual, se você, meu irmão e minha irmã, deseja um reavivamento no seu coração, na sua consciência, Tozer diz, será bom que façamos certos votos e nos empenhemos para cumpri-los. Existe um famoso livro chamado O Poder do Hábito. Não sei se você conhece, é um livro amplamente divulgado, vendido. Esse livro ele tem a função de ressaltar a importância de criar e manter hábitos para que haja compromisso em algumas áreas da nossa vida. E quando a gente pensa nesse livro, O Poder do Hábito, é triste nós percebermos que muitas vezes nós temos a capacidade de desenvolvermos uma série de compromissos e hábitos que em nada têm a ver, em nada colaboram para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, nós fugimos muitas vezes de estabelecermos compromissos e alianças com o Senhor, mas estamos dispostos em criar hábitos, em manter hábitos para o nosso conforto pessoal e para nós desfrutarmos de maneira egocêntrica. Talvez na nossa cultura ocidental, principalmente na cultura brasileira, nós temos grande dificuldade de lidar com esse conceito, de fazer compromissos e empenhar em disciplina para cumpri-los. E é por isso que nós temos uma certa dificuldade de entender essa questão de votos espirituais. Mas nós precisamos crer, à luz da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, o poder dinâmico de Deus, que habita em mim, habita em você, que nos capacita, que nos impele a fazermos diante de Deus sérios compromissos e a levarmos esses compromissos adiante para rompermos e amadurecermos espiritualmente. Pastor Rafael pregou sobre o primeiro voto, trate seriamente com o pecado, e eu creio que tratar seriamente com o pecado é um voto espiritual do qual todos os demais dependem. Pastor Jonatas ministrou no último domingo sobre o segundo voto, não seja dono de coisa alguma, falando sobre desprendimento das coisas para que as coisas não possuírem a nós. E hoje eu quero compartilhar com vocês, a partir do texto de 1 Pedro, capítulo 4, sobre o terceiro voto. Nunca se defenda. Nunca se defenda. O título desse voto espiritual já é um grande desafio. Nunca se defender. Por que é um grande desafio esse terceiro voto? É claro que os outros também são. Porque nós temos uma tendência muito natural, é um instinto nosso, nos defendermos. Nos defendermos. Quando nós olhamos para Gênesis 3, o momento em que o pecado entra na história para atrapalhar a comunhão nossa com o Senhor, o pecado que tenta produzir a ideia até hoje de que nós somos autônomos e que nós não dependemos de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis 3, lá no relato da queda, nós já vamos encontrar Adão se justificando diante de Deus.
Quando Deus procura Adão e Eva, claro que Deus sabia onde eles estavam, mas é uma procura intencional para gerar algo no coração daquele casal. E Deus já vai procurando, ele começa a se justificar, falando da sua nudez, ele começa a terceirizar a culpa do pecado para sua esposa. Ou seja, é uma tendência natural, depois da realidade da queda, que nós desejamos nos defender. Interessante que quando nós olhamos para Adão, enquanto ele tem a tendência, ele tenta ali manter a sua reputação diante de Deus, Adão não estava percebendo que o seu caráter já tinha sido deformado pelo pecado. E conosco hoje não é diferente. Muitas vezes nós temos a aptidão e proatividade de defender a nossa reputação, aquilo que as pessoas enxergam e aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, aquilo que nós queremos publicar, a imagem que nós queremos transmitir, e enquanto estamos empenhando força por construir e defender isso, nós não percebemos que o nosso caráter, aquilo que Deus vê e aquilo que Deus importa, quem nós somos longe das pessoas quando estamos sozinhos, já está sendo deformado. Quando nós olhamos para a psicologia, por exemplo, a psicologia se empenha em estudar os nossos mecanismos de defesa. E eles são variados. Desde extremos como pessoas que são extremamente agressivas e usam da agressividade, seja física ou no falar, ou no jeito de falar, para se defender, ou pessoas que são extremamente passivas, aceitam tudo numa boa. Isso também pode ser um mecanismo de defesa, e a psicologia estuda tudo isso. Algumas pessoas também que fazem piada de tudo, só vivem rindo e parece que elas estão muito bem com a vida, mas na verdade o humor contínuo é para se defender, é para esconder como elas realmente estão. É por isso que hoje, irmãos, a partir da revelação do Senhor, eu quero compartilhar com vocês, com o meu coração, para o seu coração, alguns princípios, algumas verdades da palavra de Deus contidas aqui na carta de 1 Pedro, capítulo 4, que nós precisamos nos agarrar com muita firmeza se quisermos cumprir esse terceiro voto, nunca se defender. Em primeiro lugar, se nós queremos cumprir esse voto, de não à defesa, para deixar que Deus, na sua graça, no seu perfeito juízo, nos defenda. Em primeiro lugar, o princípio que eu e você precisamos lembrar e agarrar o tempo todo é esse: ter o caráter desenvolvido a partir da nossa identidade em Cristo gerará oposições e tensões. Guarde isso. Ter o caráter desenvolvido a partir de quem nós somos em Jesus vai gerar oposição e tensões na nossa vida. É consequência natural. Estar em Cristo e ter a nossa vida desenvolvida, ter o nosso caráter desenvolvido a partir do ser cristão, vai gerar oposição. E aí nós estamos falando de ter o caráter transformado e não da reputação. E a autodefesa pressupõe uma preocupação com a reputação. Como eu quero ser visto, como eu quero ser, principalmente nesse tempo onde nós vivemos, onde todo mundo tem rede social, o risco de defesa de reputação se torna ainda maior. Isso é ruim. Como eu disse, pensando em Adão, enquanto nós nos empenhamos em defender uma reputação, nós desprezamos o nosso caráter, como Deus nos enxerga e o que Deus requer da nossa vida. Nós corremos o risco de pertencermos à igreja e ao mesmo tempo não desenvolver o caráter como igreja, como gente que é salvo por Jesus, como gente que é nova criatura regenerada pela graça de Deus.
Existem muitas pessoas que professam a fé cristã, o evangelho já fez sentido para a vida delas, mas elas não enxergam a vida, as relações, as escolhas, as áreas da vida a partir dos valores cristãos. Pedro está escrevendo para igrejas que estão ali na parte norte central da Ásia Menor, crentes que estavam precisando, irmãos, de 2 estímulos: encorajamento e firmeza de identidade. Crentes que precisavam entender que ter o caráter desenvolvido, eles precisavam entender, primeiro, que eles tinham uma identidade em Cristo. Segundo, que a partir dessa identidade eles tinham que ter o caráter transformado. Terceiro, que isso geraria oposições e tensões. A igreja para a qual Pedro escreve não estava atenta para essa realidade. Pedro escreve tentando estimular a igreja a ter coragem e a ter firmeza de identidade, a saber de uma maneira muito forte e consciente quem eles eram em Cristo. Se você olhar um pouquinho aí para a carta, para o começo da carta, veja como a intenção de Pedro reforçar na consciência da igreja quem eles eram em Cristo. Olha só, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13, rapidinho. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se você for para o capítulo 2, de 1 Pedro, versículo 9 e versículo 10, Pedro diz assim a essa igreja ali que estava no norte central ali da Ásia Menor, igrejas espalhadas por essa região: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O apóstolo Pedro quer estimular nessa igreja a memória de que eles pertencem a Jesus, e de que, pertencendo a Jesus, há uma nova postura de vida, há uma nova visão para eles encararem a vida, há um caráter que vai sendo desenvolvido, e que eles teriam que lidar sim com rejeição, com oposição, com tensões, porque eles estavam em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo chamado à santidade, e tudo isso geraria tensão, tudo isso gera ainda oposição, e nós precisamos encarar isso, se agarrar a essa verdade bíblica, para parar de ficar defendendo reputação, enquanto o Senhor está transformando o nosso caráter. As igrejas dessa região, essa parte norte central da Ásia Menor, elas estavam experimentando pela primeira vez um episódio de perseguição. Se você ler com bastante atenção 1 Pedro, você vai perceber muito claramente que essa igreja estava sendo duramente perseguida. Haviam opositores, haviam tensões marcando a vida das pessoas por elas seguirem Jesus e serem discípulas de Jesus. E por isso que eles precisavam ter a identidade muito bem consciente em Cristo. E que essas perseguições eram consequência dessa identidade. Irmãos, talvez esses crentes, eles esperavam, ou eles queriam crescer e desenvolver o caráter cristão, sem lidar com oposições e tensões.
Pedro escreve tantas vezes reforçando quem eles eram em Cristo, para eles ficarem firmes. Evangelista Reinaldo leu sobre esperança nessa carta, no começo do culto. Pedro fala: aguentem firmes. Tudo isso que vocês estão enfrentando faz parte do processo. Mas por ser uma primeira perseguição, eles não estavam sabendo lidar com isso. Porque havia na mentalidade daquele povo o que também existe muitas vezes na nossa mentalidade, de que é possível crescer espiritualmente, é possível crescer espiritualmente, é possível ir além espiritualmente, sem enfrentar nenhum tipo de oposição ou tensão. Existem oposições internas dentro do nosso próprio coração e existirão oposições externas à nossa volta. Talvez não como essa igreja estava enfrentando, uma perseguição muito explícita, muito física até mesmo, mas existe oposições. Pensar, conceber a ideia de desenvolver em nós o caráter de Jesus, sem lidar com dificuldade, é uma utopia. O chamado para nós sermos seguidores de Jesus pressupõe a cruz. E a cruz pressupõe opositores, de todo tipo, em todo lugar, de várias maneiras. Por isso que é importante nós nos agarrarmos a essa verdade, que ter o caráter desenvolvido a partir de nossa identidade em Jesus vai gerar oposição. Desenvolver os valores do reino de Deus na nossa consciência, na nossa prática de vida, no nosso testemunho, vai desencadear muitos problemas. Eu sei que no contexto que a gente vive, no Brasil, em Mogi Guaçu, nós ainda não enfrentamos nenhum tipo de oposição física por conta da nossa fé e da nossa cosmovisão cristã. Embora eu acredite, meus irmãos, que nós estamos cada vez mais próximos de um momento onde o Ocidente, a América, vai provar de perseguição, até mesmo física. Mas todo crente que é sincero e que deseja viver na terra um modelo de vida como vai ser no céu, como a oração do Pai Nosso diz, precisa se preparar para opositores internos e externos. Nós lidaremos com tensões. É no ambiente de trabalho, é quem estuda, quem está dentro de uma universidade. Olhe só para a cosmovisão das universidades brasileiras. Quanto melhor a universidade, eu falo isso categoricamente aqui, mais distante é a cosmovisão cristã. E não é porque eu estou usando isso como referência, para falar que as grandes universidades brasileiras, que são boas na parte acadêmica, ao mesmo tempo elas minam a cosmovisão cristã da vida, das relações e tudo mais. É um exemplo de tensão. Um crente, um discípulo de Jesus que vai encarar uma universidade tem que estar preparado para isso. Você que trabalha no mundo corporativo, altamente competitivo, tem que estar preparado para isso. Você que lida com o público, eu não sei qual é a sua vocação, mas aonde nós estivermos, em algum sentido, às vezes é dentro da nossa família, é alguém que se converte e as pessoas não entendem que agora o padrão de vida mudou porque é um seguidor de Jesus. Temos que lidar com tensões, com oposições. E aí, quando isso acontece, quando a oposição vem, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da família, seja em círculos de relacionamento, o risco de querer se defender é muito grande. O risco de querer promover a autodefesa é quase que instintivo
e só pode ser removido através da iluminação do Espírito, dizendo para nós: não se defenda, porque o que você está enfrentando é porque você é um seguidor de Jesus e você está sendo transformado por Jesus. O texto não fala de perseguição e oposição à toa. Interessante que Pedro ressalta no versículo 14. Vocês são bem-aventurados se são perseguidos por causa do nome de Cristo. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Aqui está claro que é uma perseguição por causa de uma vida que se difere de outras vidas que ainda não conhecem Jesus, por causa do testemunho, e não do mau testemunho. Vale relatar e reforçar isso aqui. Pedro está dando um estímulo diante de uma perseguição por ser diferente e não por ser igual. Acho muito interessante que versículo 4 ele fala assim: olha, eles estão difamando vocês, e vocês não devem estranhar isso, porque vocês não estão mais concorrendo com eles por causa do excesso de devassidão. Ou seja, Pedro está dizendo: olha, o pessoal está brigando, está perseguindo, porque vocês, pelo menos, não deveriam mais viver concupiscências, orgias, bebedices, coisas, idolatrias. É por isso que vocês estão despertando um interesse contrário de perseguição. E aí, irmãos, diante disso eu quero ressaltar duas maneiras que a gente tem ao cair no risco de se defender, enquanto o nosso caráter está sendo desenvolvido. A primeira é uma maneira direta, defesa direta, que é tentar impor os nossos padrões, entrar em debates, usar discursos, gastar a nossa energia para tentar justificar e fazer com que todo mundo entenda os nossos princípios e as nossas condutas como remidos em Cristo. Esse é um exemplo de defesa, é uma maneira direta de tentar se defender. Por exemplo, existem inúmeros cristãos que gastam muito tempo com o que nós chamamos na teologia de apologética. O que é esse conceito? Ficar defendendo a fé genuína e bater em todo mundo que não professa a mesma fé. Isso é perigoso, e é um mecanismo de defesa, e é perigoso porque algumas pessoas vão enxergar a gente, nós vamos nos colocar assim como grandes teóricos, mas como gente que não é prática. Ou seja, pessoas que tentam defender a fé cristã, entrar em debates e discussões, correm o risco de se tornarem meros teóricos e não cristãos e cristãs práticas. E além de se tornar pessoas amargas para com a vida e para com os relacionamentos. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, repare no ministério de Jesus, você não vai conseguir observar Jesus gastando muito tempo explicando aos seus opositores o porquê ele agiu do jeito que ele agiu. Jesus tem um alvo, ele sabe da vontade de Deus, ele sabe que a vontade de Deus está acontecendo na vida dele, através dele, e Jesus sabia que nem todo mundo iria entender. Jesus gasta pouquíssimo tempo do seu ministério tentando defender qualquer coisa que seja. Agora existe um outro erro. Enquanto Deus está transformando nosso caráter e vem as oposições, a gente tentar se defender. É uma maneira indireta. E isso estava acontecendo aqui na igreja para a qual Pedro escreve. Que é um meio de defesa que esses crentes precisavam entender que eles estavam usando. Alguns cristãos dessa igreja estavam anulando a identidade que tinham em Cristo por causa da perseguição. Eles estavam voltando ao velho caráter, a velhas práticas, antes que dirigiam a vida deles antes da conversão, para se defenderem de perseguição. Quando nós olhamos para a carta, a gente vê isso muito claramente. Os crentes, alguns crentes, para se defender das tensões
que a transformação que o Espírito Santo deseja fazer, eles estavam anulando, eles estavam sendo crentes secretos, professando a fé, mas não vivendo a fé, dizendo que pertenciam à igreja, mas não agindo como igreja, sendo seguidores de Jesus, mas não dando nenhum testemunho evidente dessa identidade. E por isso eu quero te dizer que essas duas maneiras de defesa são perigosas. Entrar em embates teóricos, enquanto o lado prático pode estar muito esquecido, ou, já que então ter o caráter transformado por Jesus vai gerar oposição, eu vou ser um crente medíocre, apenas um simpatizante da fé cristã, apenas membro da igreja presbiteriana e não alguém que paga o preço por ser um discípulo de Jesus. Nós vivemos na era do politicamente correto. Nós vivemos na era altamente ideológica. Uma cultura do mimimi, onde se nós nos portamos a partir do que nós cremos, nós somos taxados como intolerantes, como antiquadros, e aí, ou você se defende, direta ou indiretamente, ou você paga o preço pela verdade que alcançou a sua vida. Não temos outra opção. E como eu disse, eu creio que no contexto brasileiro, nós estamos lidando com essa questão de oposição cada vez mais intensamente. E aí, como nós vamos ser? Nós vamos ficar preocupados com a nossa defesa, ou nós vamos permitir que sejamos marcados, rotulados, por quem nós somos em Cristo? Ou nós vamos agir como alguns crentes dessa igreja para a qual Pedro escreve, que estavam voltando a velhas práticas para não mais gerarem nenhum tipo de contenda na sociedade, na Ásia Menor. Que tipo de crente que nós seremos? Crentes que estão altamente preocupados com o politicamente correto, com agradar pessoas de várias correntes e cosmovisões distintas, ou nós vamos nos agarrar de que realmente esse livro, a Palavra de Deus, é um manual que regula a nossa vida, que dirige os nossos pensamentos, a maneira como nós enxergamos o trabalho, a maneira como nós enxergamos a política, a maneira como nós enxergamos o casamento, a sexualidade, e assim vai as mais variadas áreas da vida. Porque se você, meu irmão, estiver comprometido a ter o seu caráter, o seu coração dominado pela verdade de Deus, pelos princípios de Deus, se prepare, porque a sua vida vai incomodar a muitas pessoas. Eu quero dar um exemplo muito prático aqui, e eu não estou falando de política, eu estou falando de simplesmente ser cristão. O presidente da República nomeou o novo ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro. Pastor conhecido, conheci o pastor Milton no seminário presbiteriano de Campinas. Ele pregou em vários cultos lá para nós, na época que eu estava estudando no seminário. Pastor Milton é pastor, mas é também mestre em Direito, doutor em Educação pela USP, já foi reitor do Mackenzie e tem um currículo para assumir o cargo do Ministério da Educação. Mas o que as pessoas, as correntes ideológicas estão pegando para bater e para criticar em relação ao ministro, pastor Milton Ribeiro? O fato dele ser cristão e pastor. Veja que ele nem assumiu o cargo direito e as pessoas já estão criticando ele, pedindo para ele deixar a fé dentro da casa dele e não levar para o seu ambiente de trabalho. Como se isso fosse possível. É essa sociedade que nós estamos vivendo, é essa cultura
que nós estamos vivendo, onde o ser cristão e ter a vida firmado nessa identidade, vai gerar muita oposição, não é pouca. Se portar como crente, não como a partir de ideologias, se comportar a partir dos valores da palavra de Deus, realmente, mais do que nunca, é andar totalmente na contramão da nossa cultura. E aí, nós vamos tentar defender o quê? Nós vamos tentar impor os nossos padrões, entrar em embates e debates, nós vamos ser teóricos da fé, com discurso cristão, ou nós vamos de uma maneira indireta, anular nossa identidade para sermos aceitos na universidade, no trabalho, e queridos e aplaudidos por todos. É um momento crucial, onde nós temos que ser crentes mesmo, não podemos ficar na teoria, e deixar a autodefesa de lado e pagarmos o preço por sermos cidadãos do reino de Deus. Lidando com jovens, aqui na igreja, com o ministério de jovens, o meu maior temor como pastor é pastorear jovens que estão na igreja, mas de que fora da igreja, na universidade, no ambiente de trabalho, em discussões que surgem, anulam a sua identidade. Escondem quem eles são. E eu não estou falando de ser intolerante, porque isso é um mecanismo de defesa direto também. Eu estou falando de ser sal e luz. De não esconder, como Jesus fala, a nossa luz embaixo da cama, mas deixá-la no ponto alto, onde ela possa realmente iluminar, radiar em vidas que estão em trevas. O segundo princípio que eu e você nós precisamos encarar para o cumprimento desse terceiro voto, nunca se defender, é que nós precisamos encarar sofrimentos e perseguições como oportunidades. Há poucos dias atrás, num culto de quinta-feira, eu estava compartilhando da palavra nessa mesma carta, no capítulo 5, e eu compartilhei sobre como nós, como igreja, nós temos que enxergar o sofrimento com as lentes da oportunidade. E quando eu comecei a expor essa mensagem, eu lembrei de um bate-papo que eu tive esses dias com o pastor João Leonel no nosso Instagram, onde ele falava sobre como a pós-modernidade, que é a época que nós vivemos, tenta sufocar qualquer princípio ou ideia de sofrimento, como se o sofrimento não fosse algo inerente à vida humana. E essa dinâmica atinge a igreja, essa dinâmica cultural de tentar excluir a possibilidade de sofrer, ela invade a igreja. Se você olhar, muitas igrejas pregam um evangelho triunfalista, onde, porque eu sou seguidor de Jesus, eu só vou vencer, eu só vou conquistar, eu só vou prosperar. Isso não é real, isso não é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho, como eu já disse, a palavra de Deus fala, pressupõe cruz, pressupõe sofrimento. Jesus propôs isso de maneira muito clara, para ninguém ficar com dúvidas. A igreja para a qual Pedro escreve estava sofrendo e não estava tendo uma leitura do sofrimento como uma oportunidade, como uma consequência natural de estar em Cristo e de viver para Cristo. Pedro deseja, e o meu desejo enquanto trago essa mensagem, é que eu e você, nós possamos olhar para o sofrimento com critérios espirituais. Olhar para o sofrimento por causa de ser discípulo, à luz do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando nós olhamos para o sofrimento à luz de oportunidade que Deus está gerando através dele, as nossas defensivas caem. Elas caem. E elas dão lugar à oportunidade de crescimento, fortalecimento, testemunho, para que essas coisas floresçam na nossa vida.
Quem entende a multiforme graça de Deus, deixa por terra as defensivas e encara as oposições, encara o sofrimento como oportunidade. Olha só, eu quero falar para você sobre pelo menos 3 maneiras que os sofrimentos devem ser encarados como oportunidades. E se a gente se agarrar, se a gente tiver a leitura e encarar sofrimentos e perseguições como oportunidades, nós não vamos perder tempo nos defendendo. Em primeiro lugar, o sofrimento nos identifica com Cristo. Olha para a palavra de Deus, versículo 1 do texto que nós lemos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, acompanhe a leitura na sua Bíblia, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A primeira oportunidade do sofrimento, e se nós encararmos o sofrimento dessa maneira, a gente não vai perder tempo se defendendo, é que o sofrimento nos identifica com Cristo. Jesus sofreu, e sofreu de uma maneira onde nunca o nosso sofrimento vai chegar nem um pouquinho perto do que Jesus passou naquela cruz, levando sobre ele todos os nossos pecados. Por isso eu te digo, meu irmão, se você quer não se defender, ao sofrer, entenda que o sofrimento é uma oportunidade de identificar a minha e a sua vida com a vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro, que escreveu essa carta, entendeu isso perfeitamente. Não está na Bíblia, mas os historiadores mais sérios falam sobre isso. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerou digno de morrer como o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para os primeiros cristãos, quando nós olhamos para Estevão, o primeiro mártir da igreja, nós vamos perceber que eles estavam dispostos a sofrer, eles encaravam realmente o sofrimento como oportunidade de identificar a vida deles com Jesus. E é isso que Pedro está falando para essa igreja. Versículo 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, se falam mal de vocês porque vocês vivem como Jesus, se é por isso que estão falando mal de vocês, bem-aventurados sois. Versículo 16, se vocês sofrerem como cristão, não se envergonhem disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Aleluia. Essa é a primeira oportunidade do sofrimento, identificar a minha vida com a vida do meu Senhor. Identificar a sua vida com a vida de Jesus Cristo. Se você quer ter a sua vida identificada com a vida de Jesus, se prepare para entender o sofrimento com muito discernimento espiritual. O sofrimento também ele forja a nossa santificação. Se você olhar para o texto, o tempo todo, Pedro está falando para a igreja que essa situação de aperto que eles estavam passando, de perseguição, era uma oportunidade da identidade deles, do caráter deles transformado pelo Evangelho, ficar ainda mais evidente, ainda mais nítido. Deixando de lado concupiscências, dissoluções, bebedeiras, obras detestáveis. Fiquem firmes e eu creio, irmãos, que o sofrimento ele forja, ele mexe, ele contribui para que nós avancemos em santificação. Pedro também diz, ora, versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações.
E Pedro começa a falar um pouco da eternidade. Olha só para o versículo 17 até o versículo 19. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, a igreja sofre para também revelar o juízo de Deus sobre a humanidade. Ora, se primeiro vem por nós, qual será então o fim daqueles que sofrem sem o Evangelho? E versículo 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte, olha, o sofrimento ele é uma oportunidade para nos apontar a eternidade, nos apontar de que o fim está próximo. A igreja sofre, o juízo de Deus é temporariamente também derramado sobre a igreja, mas a igreja triunfa, diferente daqueles que sofrem sem o Evangelho e que não triunfarão, a igreja triunfará. E quando sofremos, nós precisamos nos lembrar disso. É isso que Pedro quer, inspirado pelo Espírito Santo, lembrar a igreja. Nós estamos sofrendo por um tempo limitado, mas enxerguem isso como oportunidade de olhar para a eternidade. Por quê? Porque na eternidade o sofrimento vai cessar. Na eternidade, sim, nós vamos triunfar em relação ao sofrimento. Paulo diz isso em Romanos, quando ele afirma categoricamente que os sofrimentos do tempo presente não podem, em nenhuma medida, ser comparados com a glória que há de ser revelada. E Pedro está trazendo isso, o fim está próximo, o juízo está sendo derramado também sobre a igreja está no mundo, só que na eternidade, diferente daqueles que não têm o Evangelho, a igreja triunfará. Por isso, ao invés de se defender diante do sofrimento, aproveite o sofrimento, à luz do agir do Espírito Santo, para esperar, para almejar e para colocar o coração naquilo que ainda está por vir, na glória vindoura, no retorno glorioso de Jesus, tão pouco falado, tão pouco estimulado na nossa vida. E ao sofrer, temos a oportunidade não de ficar numa autocomiseração, para que as pessoas tenham dó da gente, não ficar se defendendo, mas nós temos a oportunidade de firmar os nossos olhos naquilo que ainda há de ser, naquilo que nós ainda experimentaremos. Quem vive a vida a partir do vitimismo, é porque vive munido de autodefesa e não vive com perspectivas profundas do reino de Deus. A minha oração é por você, para que não haja na sua vida a cultura tão maligna do vitimismo, da autodefesa, dos mecanismos de defesas, mas haja na sua vida discernimento espiritual tamanho, onde ao sofrer, você colocará os olhos na eternidade. E se chegar o tempo que no Ocidente, no Brasil, na América do Sul, nós começarmos a sofrer perseguições até mesmo físicas, se nós experimentarmos esse tempo, que isso seja a oportunidade de nos identificarmos com Jesus, de crescermos em santidade, e de olharmos para a eternidade. O último princípio que eu quero compartilhar nessa noite, para que possamos fazer esse voto. Se você não tem feito esses votos, você tem só ouvido essas pregações, eu queria te incentivar, como um dos seus pastores, a você fazer alianças com Deus. Renovar compromisso, desejar reavivamento pessoal. Se você é um crente estagnado espiritualmente, eu desejo que os votos que nós estamos pregando aqui não seja só uma série de mensagens para entreter a igreja, sejam estímulos do céu para a sua vida, para haver rompimento, crescimento espiritual.
Se você deseja cumprir esse voto de nunca se defender, por último eu quero falar para você que nós não podemos condicionar a demonstração das virtudes cristãs. Não podemos condicionar a demonstração das virtudes cristãs. Olha só, versículo 7 ao versículo 11, esse trecho do capítulo que nós lemos nessa noite. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quando nós entramos numa postura defensiva, acovardada, que era a postura que muitos cristãos dessa igreja estavam fazendo por opção para se defenderem das perseguições, nós começamos a condicionar o fazer o bem segundo Deus. Começamos a condicionar o amor, o perdão, a hospitalidade, o uso da nossa vocação, o uso dos nossos dons, porque afinal de contas, ao cultivar as virtudes cristãs, eu estou sendo perseguido. A postura defensiva pode gerar covardia. Eu não vou praticar as virtudes cristãs porque não vale a pena. E Pedro está falando, olha, o fim está próximo. Nós não podemos condicionar a demonstração das virtudes, daquelas características precisas de quem serve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Viver e praticar as virtudes cristãs é algo incondicional. Eu não sei se você já teve a sensação que eu já tive em alguns momentos onde, na minha defensiva, eu não quis perdoar porque não vale a pena. Ou na minha defensiva, eu quis reter algum dom que Deus derramou sobre a minha vida. E aí, nesses momentos onde eu tentei fazer isso, condicionar a demonstração de virtudes cristãs, numa postura defensiva, Deus me levou até Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, eu já disse isso aqui, mas cabe ressaltar, Jesus não perdia tempo se defendendo. Enquanto a reputação de Jesus era colocada na lama, enquanto a reputação de Jesus era pisada pelos mestres religiosos, pelos fariseus, cada vez mais as virtudes eram presentes e notórias em Jesus. O amor, o perdão, a graça, cada vez mais se evidenciavam na vida de Jesus, aonde Jesus passava, mas a reputação dele estava na lama. Havia uma multidão que seguia ele, puxa, você pode falar quantos seguidores, mas foi a mesma multidão que crucificou o nosso Senhor. Mas ele continuava amando, sendo cheio de graça, de verdade, de perdão, virtudes. Pedro está dizendo para a igreja, continue amando uns aos outros. Continue sendo hospitaleiros. Naquela época, não tinha templo, não tinha casa pastoral, nem todos os pastores tinham sustento da igreja. A hospitalidade era algo muito comum, receber os apóstolos, receber líderes da igreja, hospedá-los em casa. Pedro está dizendo para a igreja, não deixem de fazer isso. Pedro está dizendo para a igreja,
Deus está dizendo através de Pedro. Se você tem o dom de falar, continue falando. Deus vai suprir vocês. Irmãos, quando pessoas que não condicionam a demonstração de virtudes cristãs são pessoas que não gastam tempo com autodefesa, porque elas têm um único compromisso: trazer a realidade do reino de Deus para a terra. E se nós queremos trazer a realidade dos céus na terra, nós temos que demonstrar amor, perdão, hospitalidade, sem esperar que nós sejamos então reconhecidos e aplaudidos pelas nossas virtudes cristãs. Pedro está dizendo: vocês estão sendo perseguidos, mas ao invés de guardar as virtudes que vocês têm, porque Jesus é o Senhor da vida de vocês, cultivem essas virtudes. Não condicionem. Se eu e você sairmos daqui convictos a agir como crentes, independente do que isso for gerar, nós vamos cumprir esse voto de não nos defendermos, porque se a nossa preocupação, se o nosso foco estiver ajustado em querer viver as realidades do céu na terra, em buscar, e não é fácil, é buscar a cada dia, é subir degraus de uma escada, com certeza nós não vamos nos preocupar com a autodefesa, porque nós vamos saber, como Jesus sabia, quem defendia ele era o Pai. Não se defenda, deixa Deus te defender. Não tente provocar ou gerar uma justiça própria, deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Eu estou falando isso a partir de um caráter que quer ser transformado por Deus. Estou falando isso a partir de pessoas que querem olhar para o sofrimento com outro olhar, de uma outra maneira. E pessoas que querem continuar amando, perdoando, seguindo os preceitos, as virtudes do Mestre, independente dos resultados serem positivos ou negativos. São princípios que, se você e eu assimilarmos no nosso coração, se nós nos agarrarmos, nós vamos poder fazer esse voto: eu não vou me defender, eu vou viver a transformação que Jesus tem para a minha vida, para a minha história. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos cantar a canção Ele Me Ama. Enquanto eu ouvia essa canção muito conhecida e prestava atenção na letra, num determinado momento, a música diz que eu não perco meu tempo com lamentos, porque eu tenho uma certeza: Ele me ama. Sabe por que Jesus não perdia o tempo se defendendo? Porque o amor do Pai, aquilo que o Pai disse a Jesus quando ele foi batizado: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa afirmação de Deus a respeito de quem Jesus era, fazia com que Jesus não perdesse o seu tempo se defendendo, se lamentando. Jesus sabia que ele era filho amado do Pai, e que tudo girava em torno dessa identidade forte, firmada. Por isso, Jesus não se importava com a sua reputação, ele sabia do seu caráter, ele sabia de quem ele era em Deus. Se você, veja só, foi invadido pela realidade do amor de Deus pela sua vida, entender e renovar essa consciência, a palavra de Deus fala que o amor de Deus, o verdadeiro amor, varre as nossas autodefesas, varre o nosso medo, porque nós somos amados por Ele. Eu não perco meu tempo com lamentos, eu não perco meu tempo tentando manter alguma imagem, porque eu sei quem eu sou, eu sei que o meu Redentor vive e que existe uma eternidade me aguardando. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com essa canção, depois nós vamos orar. Eu gostaria muito que você orasse comigo, se comprometendo com esse voto para
reavivamento espiritual, para crescimento espiritual no nome de Jesus. Furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti. Sentes por mim, Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto,
Amém. Senhor Jesus, o seu amor é a base mais sólida, é algo tão evidente para não mais tentarmos defender uma reputação marcada por valores egoístas, marcada pelo pecado, e vivermos uma vida crescente de transformação. O seu amor é a convicção mais forte que nós temos para nos apoiar a despeito de perseguições, de tensões geradas por vivermos à luz da Tua Palavra. Senhor, nos livra de uma vida espiritual medíocre. São tantas as vezes que nós fugimos de nos comprometermos com o Senhor, de fazermos votos ao Senhor. Muitas vezes nós usamos aquela indicação bíblica que é melhor não fazer votos se for para fazer e não cumprir, para dar margem para o nosso relaxamento espiritual. Senhor, mais poder espiritual sobre a Tua igreja, um poder que não evidencia a nós mesmos, mas um poder que evidencia o senhorio do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus. A minha oração é para que durante essa série de mensagens, nós possamos fazer aliança com o Senhor, nós possamos pessoalmente almejarmos por reavivamento espiritual. Senhor, que possamos tratar o pecado com seriedade. Senhor, que possamos viver uma vida de desprendimento e total dependência da graça do Senhor, total vulnerabilidade à graça do Senhor. Senhor, que nós possamos deixar as nossas defensivas de lado, para vivermos de maneira evidente, de maneira forte, uma vida de contraste, uma vida que gera mesmo incômodo no mundo. Sal da terra, luz do mundo, é isso que o Senhor nos chamou para ser, e nos ajuda a aguentar isso, nos ajuda a viver isso. Desperta a Tua igreja, ó Senhor, derrama poder espiritual sobre nós, mais do Espírito Santo, mais do Teu domínio, mais da Tua vontade sobre nós, no nome de Jesus. Nos ajuda a ser uma igreja, Deus, reativa e não defensiva. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Que possamos nos lembrar disso e viver um santo equilíbrio de vida a partir dessa verdade. Senhor, nos reveste de toda a armadura do Senhor, para que estejamos firmes contra as ciladas do diabo, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E agora, igreja amada do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sem limites do Pai, as virtudes, as capacitações, o fruto e toda a obra do Espírito Santo estejam presentes, evidentes sobre cada um de nós, até o grande, intenso, maravilhoso dia onde Jesus há de voltar, e desfrutaremos de uma realidade gloriosa. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que você firme esse voto espiritual. No próximo domingo nós vamos dar continuidade à série. Existem outras alianças que nós precisamos fazer com o Senhor, e que você faça, no nome de Jesus. Nós vamos terminar o culto cantando mais um trecho dessa canção, e que o amor dele invada a sua vida mais uma vez, no nome de Jesus. Ele me ama.